Declara. Alô, 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 alô. Oi, oi, oi. Declaro aberta essa sessão ordinária no dia 22 de setembro de 2025, às 19 horas. Saúdo o cumprimento os colegas vereadores, servidores dessa casa e todos que nos assistem através da página da Câmara no Facebook com boa noite. No expediente temos leitura da ata ordinária 33, leitura da mensagem 156, leitura do ofício convite da Associação de Trilheiros Tatu na Lama. E na ordem do dia temos análise e votação do projeto de lei número 155 e também análise e votação da lei complementar 01 de 2025 e análise e votação das proposições 148, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 e 158 do Legislativo. Peço, então, à primeira secretária para fazer a leitura da ata ordinária. Uma boa noite a todos. Sessão ordinária, ata de número 33. Aos 15 dias do mês de setembro de 2025, às 19 horas, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Arroio do Padre para a sessão ordinária, com a presença dos vereadores, vereadora Davilson Kittertin, PP, vereadora Angélica Belling Varros, PP, vereador Cláudio André Tessmer, União, vereador Comar Naitz-Kittin, PP, vereador Edgar Henke, PSDB, vereador Ilvo Borroitz, União, vereadora Ingrid Neuschel Bono, PP, vereadora Jodelle Walsh Lesner, PP, e o vereador Rafael Enhart Rutz, União. Declarando abertos os trabalhos, o presidente da Câmara, vereadora Davilson Kittertin, relatou o expediente para a presente sessão. Leitura da ata ordinária 32 de 2025, leitura da mensagem 155 de 2025 do Executivo, leitura da mensagem 1B de 2025 do projeto de lei complementar do Executivo. Logo após, o presidente anunciou a ordem do dia para a presente sessão. Análise e votação dos projetos de lei 149, 150, 152, 153 e 154 de 2025 do Executivo. Análise e votação do projeto de lei complementar 1A de 2025 do Executivo. Análise e votação das proposições 149 e 150 de 2025 do Legislativo. Dando início aos trabalhos, o presidente colocou em análise e votação o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 149, de 3 de setembro de 2025. Inclui nova ação no Plano Plurianual 2022-2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, e autoriza o município a realizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2025. O presidente pediu ao relator da CCJ, vereador Edgar Henke, para que lesse o parecer que foi favorável ao projeto de lei sem emendas e sem ressalvas, e pediu à relatora da COF, vereadora Ingrid Neuschel Bono, para que lesse o parecer que foi favorável ao projeto de lei sem emendas e sem ressalvas. Em seguida, colocou em discussão o referido projeto de lei e, após, colocou em votação, artigo por artigo, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Projeto de lei número 150, de 3 de setembro de 2025. Autoriza o município de Arroio do Padre, Poder Executivo, a contratar servidor por tempo determinado para atender a necessidade de excepcional interesse público para o cargo de técnico de enfermagem. O presidente pediu ao relator da CCJ, vereador Edgar Henke, para que lesse o parecer que foi favorável ao projeto de lei com a emenda redacional modificativa, adicionando os artigos e o título em negrito, e sem ressalvas. E pediu à relatora da COF, vereadora Ingrid Neuschel Bono, para que lesse o parecer que foi favorável ao projeto de lei, sem emendas e sem ressalvas. Em seguida, colocou em discussão o referido projeto de lei e, após, colocou em votação, artigo por artigo, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Projeto de lei número 152, de 5 de setembro de 2025. Autoriza o município de Arroio do Padre, Poder Executivo, a contratar servidor por tempo determinado para atender a necessidade de excepcional interesse público para o cargo de professor 1. O presidente pediu ao relator da CCJ, vereador Edgar Henke, para que lesse o parecer que foi favorável ao projeto de lei com a emenda redacional modificativa, adicionando os artigos
e o título em negrito e sem ressalvas. E pediu à relatora da COF, vereadora Ingrid Neuschel Bonoff, para que lesse o parecer, que foi favorável ao projeto de lei sem emendas e sem ressalvas. Em seguida, colocou em discussão o referido projeto de lei e, após, colocou em votação, artigo por artigo, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Projeto de lei número 153, de 5 de setembro de 2025. Inclui nova ação na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 e autoriza o município a realizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2025. O presidente pediu ao relator da CCJ, vereador Edgar Henke, para que lesse o parecer, que foi favorável ao projeto de lei sem emendas e sem ressalvas. E pediu à relatora da COF, vereadora Ingrid Neuschel Bonoff, para que lesse o parecer, que foi favorável ao projeto de lei sem emendas e sem ressalvas. Em seguida, colocou em discussão o referido projeto de lei e, após, colocou em votação, artigo por artigo, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Projeto de lei número 154, de 5 de setembro de 2025. Institui a nota fiscal de serviços eletrônica, NFS-E, no âmbito do município do Arroio do Padre e dá outras providências. O presidente pediu ao relator da CCJ, vereador Edgar Henke, para que lesse o parecer, que foi favorável ao projeto de lei com emenda redacional modificativa, adicionando os artigos e o título em negrito e sem ressalvas. E pediu à relatora da COF, vereadora Ingrid Neuschel Bonoff, para que lesse o parecer, que foi favorável ao projeto de lei sem emendas e sem ressalvas. Em seguida, colocou em discussão o referido projeto de lei e, após, colocou em votação, artigo por artigo, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Projeto de lei complementar número 1, de 1 de agosto de 2025. Altera a redação do parágrafo único do artigo 7º da Lei Complementar número 12, de 19 de novembro de 2009. O presidente pediu ao relator da CCJ, vereador Edgar Henke, para que lesse o parecer, que foi favorável ao projeto de lei sem emendas e sem ressalvas. E pediu à relatora da COF, vereadora Ingrid Neuschel Bonoff, para que lesse o parecer, que foi favorável ao projeto de lei sem emendas e sem ressalvas. Em seguida, colocou em discussão o referido projeto de lei e, após, colocou em votação, artigo por artigo, sendo aprovado na primeira votação por unanimidade pelos vereadores presentes. Após, o presidente colocou em discussão e votação as seguintes proposições. Proposição 149 de 2025, vereadores Edgar Henke, Rafael Enhart Rutz e Ingrid Neuschel Bonoff, requerem retirada ou aterramento de pedra e alargamento na estrada Mutuca, próxima à residência do senhor Alfredo Neuschel. Proposição 150 de 2025, vereador Edgar Henke, requer instalação de luminária pública próxima à residência de Rodolfo Knapp, na estrada Morro do Inferno, sendo aprovadas pela totalidade dos vereadores presentes. Encerrada a ordem do dia e das votações, o presidente chamou o primeiro vereador a fazer uso da palavra, vereador Edgar Henke, que iniciou saudando a todos, em seguida comentou sobre a criação de leis desta casa e sua tramitação. Falou sobre uma lei sua, criada, que refere aos vereadores mirins e manifestou sua opinião contrária à realização deste evento junto com o prefeito e vice-mirins do Executivo. E terminou sua fala agradecendo ao Executivo pelo serviço feito no Cerro dos Vegue e relatou as condições da estrada da Colônia Sítio, que apesar das boas condições, esse trecho tem recebido pouca atenção. Após o presidente passou a presidência, a vice-presidente vereadora Angélica Belling Varros, que chamou o vereador Adavilson Kittertin a fazer uso da palavra, que iniciou saudando a todos. Em seguida, respondeu o vereador Edgar Henke sobre as tratativas do vereador Mirim. Parabenizou e agradeceu ao Piquete Querência Amada pela ida a Piratini para a busca da chama crioula. Comentou sua ida ao município de Piratini, prestigiar o recebimento da chama e sua ida ao município de Cerrito. E agradeceu a ótima receptividade de ambos. E terminou sua fala abordando uma reunião junto à Equatorial e a participação na consulta popular no Centro Tecnológico de Pelotas e reforçou o convite ao culto campeiro que se realizará no dia 20 de setembro de 2025 na sede do Piquete Querência Amada.
Após a presidente interina da Casa devolver a presidência ao vereador Adavilson Kittertin, que sem mais vereadores inscritos a fazer uso da palavra, nada mais havendo a tratar, o presidente da Câmara declarou encerrada a presente sessão ordinária às 19h50. E para constar eu, secretária, labro a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim, secretária, e pelo presidente. Coloco em discussão a ata ordinária. Não havendo discussão, coloco em votação. Portanto, aprovada a ata ordinária de número 33. Peço à segunda secretária para fazer a leitura da mensagem 156. Uma boa noite. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. A Câmara Municipal de Vereadores, senhor presidente, senhores vereadores. Encaminhamos para apreciação dessa colenda Câmara o incluso projeto de lei de alteração orçamentária, que tem por finalidade adequar a aplicação dos recursos previstos na Lei Orçamentária Anual de 2025, originalmente destinados ao elemento de despesa 3.3.90.31, premiações culturais vinculadas à Lei Aldir Blanc. Considerando que, conforme definido na oitiva com os agentes culturais, entendeu-se que a utilização dos recursos será mais efetiva se direcionada ao fomento cultural, possibilitando o apoio direto aos projetos culturais que vierem a ser contemplados nos certames realizados. Para viabilizar essa alteração, o projeto de lei propõe a redução das dotações dos elementos de despesa 3.3.90.31, premiações culturais, e 3.3.90.39, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, e, em contrapartida, a suplementação das seguintes dotações orçamentárias: 3.3.90.48, auxílios financeiros a pessoas físicas, 3.3.50.41, contribuições, e 3.360.45, subvenções econômicas. Cumpre esclarecer que a abertura desses elementos de despesa ocorre a título de previsão orçamentária, uma vez que, neste momento, não é possível determinar quais serão os projetos vencedores e, consequentemente, qual a natureza jurídica dos beneficiários. Assim, o elemento 3.3.90.48, auxílios financeiros a pessoas físicas, se aplica aos casos em que os contemplados sejam pessoas físicas. E o elemento 3.3.50.41, contribuições, destina-se ao atendimento de entidades sem fins lucrativos. E o elemento 3.3.60.45, subvenções econômicas, se aplica a entidades com fins lucrativos. Somente após a conclusão do processo de seleção é que haverá o devido enquadramento de cada despesa, de acordo com a característica dos contemplados. Eventuais ajustes posteriores poderão ser feitos mediante remanejamento por decreto, garantindo a adequada execução orçamentária. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei à elevada consideração desta Casa Legislativa, confiando na sua aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Juliano Robos Buchwitz, prefeito municipal. Coloco em votação o regime de urgência do projeto 156. Portanto, aprovado, então, o regime de urgência do projeto já citado. Peço à primeira secretária, a vereadora Jodelli, para fazer a leitura do ofício convite da Associação Trilheiros Tatu na Lama. Associação de Trilheiros Tatus na Lama, Arroio do Padre, Rio Grande do Sul. Convite. A Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Padre, senhor presidente, senhores vereadores. Assunto: convite
6º Encontro de Trilheiros Tatus na Lama. Com cordiais cumprimentos, venho através do presente convidá-los a participar da programação do 6º Encontro de Trilheiros Tatus na Lama, a ser realizado nos dias 27 e 28 de setembro de 2025, no Centro de Eventos Doroteia Cosvig Bus. O evento contará com diversas atrações, cuja programação está sendo amplamente divulgada nas redes sociais. Na expectativa de contar com vossas presenças no evento, despeço-me renovando apreço e consideração. Atenciosamente, Armando Fis, presidente. Obrigado, vereadora Jodelli, pela leitura do convite. Então, apresentado e lido a mensagem do projeto 156, passará então agora às comissões permanentes para seguir os trâmites legais aqui dessa Casa Legislativa. Passamos então para a ordem do dia, análise e votação do projeto de lei de número 155. De 11 de setembro de 2025, autoriza o município de Arroio do Padre, o Poder Executivo, a contratar servidor por tempo determinado para atender a necessidade de excepcional interesse público para o cargo de agente administrativo. Peço ao relator da CCJ para fazer a leitura do parecer. Comissão de Constituição e Justiça, parecer número 155, 2025, referente ao projeto de lei número 155, de 11 de setembro de 2025. A comissão reunida nesta data com seus membros presentes no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto e o aprovou por unanimidade, adicionando a emenda adicional modificativa, colocando os artigos em negrito e a formatação do projeto para a fonte padrão. Este é o parecer. Peço à relatora da COF para fazer a leitura do parecer. Comissão de Orçamento e Finanças, parecer número 155 de 2025, referente ao projeto de lei número 155 de 11 de setembro de 2025, órgão emissor Poder Executivo. A comissão reunida nesta data com os membros presentes, no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto e aprovou por unanimidade. Este é o parecer. Coloco em discussão o projeto de lei. Não havendo discussão, então a contratação temporária do profissional agente administrativo deverá desempenhar suas funções no auxílio das atividades administrativas junto à Secretaria de Obras, Infraestrutura, Saneamento e Trânsito, mais especificamente de maneira prioritária no atendimento no balcão ao público, mais diversas requisições que ali são apresentadas. Com a ajuda da primeira secretária, coloco em votação artigo por artigo. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. Projeto de lei número 155, de 11 de setembro de 2025. Autoriza o município de Arroio do Padre, Poder Executivo, a contratar servidor por tempo determinado para atender a necessidade excepcional e interesse público para o cargo de agente administrativo. Artigo 1º. Em votação. Aprovado. Artigo 2º. Em votação. Aprovado. Artigo 3º. Em votação. Aprovado. Artigo 4º. Em votação. Aprovado. Artigo 5º. Em votação. Aprovado. Artigo 6º. Em votação. Aprovado. Artigo 7º. Em votação. Aprovado. Artigo 8º. Em votação. Aprovado. Artigo 9º. Em votação. Aprovado, portanto, o projeto de lei de número 155. Passamos ao projeto de lei de número 01B/2025. Esse projeto de lei entra para a segunda fase da sua votação. Já foi lido o parecer na outra sessão. Então, com a ajuda da primeira secretária, coloco em votação artigo por artigo. Perdão, estou com um projeto de lei errado aqui. Então, com a ajuda da primeira secretária, só complementando o projeto de lei 01A. Pode colocar em votação. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito.
Projeto de Lei Complementar número 01, de 1 de agosto de 2025. Altera a redação do parágrafo único do artigo 7º da Lei Complementar número 12, de 19 de novembro de 2009. Artigo 1º. Em votação. Aprovado. Artigo 2º. Em votação. Aprovado. Artigo 3º. Em votação. Aprovado, portanto, o projeto de lei. Eram esses os projetos de lei que Senhor tínhamos. presidente, só em tempo. A ata ali, ele constou a primeira votação, vereadora Jodelli. Estava em primeira votação a ata? Estava. Não, só eu não prestei atenção e tá bem. Então, eram esses os projetos de lei que tínhamos para votação no dia de hoje. Passamos, então, à análise e votação das proposições. Proposição 148, da vereadora Jodelli Val Schlesner, requerimento ao gabinete. Ementa, requer que seja enviado ao DAER um pedido para que seja feito um recuo para a parada de transporte coletivo ou uma autorização para que o município faça ao lado da ES 737 em frente ao abrigo de ônibus entre os KMs 18 e 19. Com a palavra a vereadora proponente. Cumprimento novamente o presidente dessa casa, a vereadora Davilson, em nome dele os demais vereadores e vereadoras, pessoal que nos assessora na casa e também que nos assiste pela página do Facebook. Essa proposição eu já havia feito na gestão passada. Não foi atendida, acredito, por ser num domínio do DAER, né, a região ali, o asfalto que liga a BR. Então, cabe ao DAER, de repente, fazer esse recuo. E também não sei como é que é o estudo deles para fazer esse recuo do transporte coletivo, mas ali onde eu estou fazendo o pedido, o próprio morador, ele permite que faça o recuo ali na lavoura dele. Eu até anexei uma foto junto à proposição, se os vereadores quiserem ver, tem um espaço bem significativo ali para fazer o recuo, então não teria problema em fazer ali. E, claro, se o DAER permitir, a prefeitura mesmo pode fazer esse recuo, porque ali tem várias pessoas que pegam o transporte coletivo, né, muitas pessoas que vêm do corredor dos Ramires ali, e pessoas da volta pegam o transporte, e muitas vezes já teve pessoas caindo, né, tem um desnível bem grande ali, e também tem que estar subindo e descendo, né, do ônibus, em cima da via de transporte ali do ônibus. Então, peço para fazer esse recuo. Permanece em discussão a proposição? Não, eu só para complementar e concordo plenamente com a proposição. A gente mais ou menos sabe onde muitas pessoas esperam ônibus e coisa. E realmente, por falta de acostamento e falta de alguns recuos na via, a gente sabe dos problemas que existem. E ali é um dos problemas. A gente recebeu, sim, e até contatou o DAER na época, e ali precisa ser feito, vereadora Jodelli, uma base bem compacta e com pedra, por ter aquele declive ali. Então tem que ser, provavelmente vai ter que ser com pedra e algumas cargas boas de pedra ali, e depois algum produto em cima ali, um cascalho, alguma coisa, para que não ocorra o desmoronamento, né? Então, mas concordo com a proposição, eu acho ela muito válida. Obrigado. Permanece em discussão? Não havendo mais discussão, coloco em votação. Portanto, aprovada a proposição 148 da vereadora Jodelli Val Schlesner. Proposição 151, vereador Cláudio André Tessma, requerimento ao gabinete. Ementa requer pedido de informação da proposição 81 de 2025, que tem por finalidade o estudo de viabilidade de criação de um projeto de lei que dispõe sobre o planejamento familiar no município de Arroio do Padre e de outras providências. Com a palavra o vereador proponente. Boa noite a todos. Essa proposição nem faz tanto tempo assim que eu havia feito. A resposta veio em junho e vendo que por todo o estado, assim, acompanhando as redes sociais, se fala muito nesse planejamento familiar. E agora trocando umas informações com a colega vereadora Angélica, que eu não tinha conhecimento ainda que já vai vir através do SUS,
Aí eu mantenho essa proposição, espero que tenha a oportunidade dos profissionais dessa área se adequarem para fazer esses implantes aqui no município. Seria isso. Obrigado. Permanece em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação. Portanto, aprovada a proposição 151, vereador Cláudio André Tessmer. Proposição 152, de minha autoria, requerimento ao gabinete, requer estudo de viabilidade de unificação das máquinas e equipamentos da Secretaria de Obras e Agricultura. Estou fazendo esse pedido de estudo de viabilidade, né? Se possível, unificar as marcas aí, porque a gente vê dificuldades na aquisição de algumas marcas, né? O município às vezes almeja comprar determinada máquina, mas não consegue devido às vezes os valores de outras marcas serem mais inferiores. Mas a gente também sabe que tendo várias marcas no hall de máquinas do município, a questão de óleo, tem alguns tratores que não podem usar comandos hidráulicos porque vai danificar o outro trator. Então, se tivesse uma unificação em cima de uma marca renomada e conhecida, facilitaria o município adquirir máquinas aí de qualidade e com resistência. Nós temos exemplo em nosso município, no caso das patrolas, né? A patrola que veio pelo PAC, né? É uma das patrolas mais antigas e é uma das que mais aguenta, né? E temos patrolas aí adquiridas há pouco tempo que infelizmente já dão algum problema e outro, e por não serem marcas tão conhecidas, às vezes dificulta até a aquisição de peças e coisas do tipo. E até mesmo o rol de peças no almoxarifado, sendo unificada, poderia facilitar e agilizar, às vezes, o conserto das máquinas. Permanece em discussão a proposição? Não havendo discussão, coloco então em votação. Aprovada então a proposição 152 de minha autoria. Proposição 153 de minha autoria, juntamente com a vereadora Angélica Belinguarros e a vereadora Jodele Valschlesner. Requerimento ao gabinete. Ementa requer que venha a ser utilizado o valor da emenda impositiva dos vereadores do PP de 2023, que não foi executada, para a compra de material para abastecimento de água no Alto do Progresso. Com a palavra, os vereadores proponentes. Os colegas querem... Vereadora Jodele. Não, estou fazendo esse pedido porque a emenda impositiva não foi executada e esse valor é de extrema importância para aquela região, ali onde tem uma deficiência hídrica muito grande, e a gente sabe já que esse valor agora nesse ano, se o Poder Executivo entender de atender o pedido dos vereadores, já não vai mais conseguir comprar o que poderia ter sido comprado nos outros anos, ainda mais que já está previsto a perfuração de um poço artesiano naquela região, e aí esses equipamentos, esses materiais já vêm de encontro ali para melhorar e instalar realmente o abastecimento de água naquela região ali. Permanece em discussão a proposição? Não havendo discussão, coloco em votação, portanto, aprovada a proposição 153. Proposição 154 da vereadora Jodele Valschlesner, vereadora Ingrid Neuschrank-Bonoff, requerimento à Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social. Ementa, indicam ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social, a criação de um grupo de danças gaúchas a ser desenvolvido junto ao CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, aberto à participação da comunidade. Com a palavra, as vereadoras proponentes. Essa proposição, eu e a vereadora Ingrid resolvemos fazer. Nós estivemos no sábado lá no evento do Piquete Querência Amada, participamos do culto campeiro e também do almoço. Até quero
parabenizar o piquete, né, um belíssimo culto campeiro, foi muito bom. E lá o pessoal nos solicitou, né, que fosse criado o grupo, e realmente é um apoio que tem de nós, acredito que até os outros vereadores também possam apoiar a proposição, que nosso município nunca teve um grupo de danças gaúchas, né? E seria muito bonito a gente ter essa representação do nosso município, né, da nossa cultura do estado, preservar os costumes, né, promover a socialização de crianças, né, e nossa intenção é ser aberto a todo o público, desde crianças, jovens, adultos, os idosos também, quem gostaria de participar do grupo, fica, né, a nossa intenção em aberto. E conversando com pais que estavam presentes lá também, e já tinham comentado há algum tempo atrás comigo, o CRAS, inclusive, já tem roupas, né, compradas para os grupos, né? Então, acredito eu que falta um empurrãozinho a mais, né, para poder criar esse grupo no município. Seria interessante para a nossa cultura. Permanece com a palavra as vereadoras proponentes. Também quero parabenizar o Piquete lá pelo culto também, um evento muito bonito. E falar que a gente também, como comunidade, a minha comunidade já tem incentivado há uns 3 anos essa tradição mais a fundo, né? E eu acho muito importante, porque um grupo de danças, ele impõe respeito, educação e todas essas outras coisas que toda a questão tradicionalista envolve, né? E eu acho bem interessante. E a pedido dos pais, né, como a Jodeli já falou, e já que já temos esse material, segundo o relato dos pais, vamos dar esse empurrãozinho, sim. Permanece em discussão a proposição. Também quero manifestar o meu apoio a essa proposição, acho de importância. Talvez seja não somente voltado para a cultura tradicionalista, mas uma forma de talvez afastar as crianças, os adolescentes, às vezes, da tela do celular, né? Possam ter atividades fora a escola, com certeza vai ser de grande benefício aí para a população. Coloco, então, em votação a proposição 154. Aprovada, então, a proposição. Proposição 155, também da vereadora Jodeli Waldschlesner, requerimento ao gabinete, requer que seja enviado ao DAER um pedido para que seja colocado piche asfalto no recuo da parada de transporte coletivo ao lado da ERS 737, em frente à residência do senhor René Lindemann, próximo ao quilômetro 15. Com a palavra a vereadora proponente. Essa proposição eu fiz também a pedido do morador que realmente mora em frente à parada de ônibus ali, e em seguida ver pessoas que usam transporte público ali se sujando com barro, se molhando a roupa, muitas vezes porque em dia de chuva realmente tem muito barro e está sempre acumulada muita água ali. Então, eles disseram que tem muitas pessoas também que esperam ônibus ali, não só moradores do Arroio do Padre e de outras regiões ali também. Então, colocando um piche ali, né, com certeza vai dar mais segurança, melhores condições ali, conforto para quem utiliza o transporte público. Permanece em discussão a proposição? Não havendo discussão, coloco em votação, portanto, aprovada a proposição 155. Proposição 156, também da vereadora Jodeli Waldschlesner, requerimento ao gabinete, requer que seja enviado ao DAER um pedido para que seja feita uma limpeza na lateral da ERS 737, próximo ao quilômetro 15, ou autorização para o município realizar a limpeza onde em dias de chuva acumula água devido à vegetação e areia acumulada. Com a palavra a vereadora proponente. Esse pedido eu fiz porque já diversas vezes passei ali no local e tem sempre muita água acumulada em dias de chuva e torna perigoso para quem utiliza a rodovia ali. Então, acredito que seja bem tranquilo de fazer um serviço ali de abrir para tirar a vegetação e areia do lado, né? Se caso o DAER não puder fazer o pedido, né, que autorize o município para fazer
a limpeza ali, porque que, se continuar assim pode causar acidentes com quem utiliza a rodovia. Seria isso. Permanece em discussão a proposição. Vereador Edgar? Não, eu concordo com a proposição. Eu acho que tem vários locais desses, vereadora Jodélia, inclusive naquele ali, e em outros locais também. O acúmulo lateral de areia, casca, tudo que é tipo de coisa, ocasiona esse tipo de problema em vários locais. Com certeza, eu acho que o DAER vai autorizar a fazer isso. Inclusive, a gente, há anos atrás, pediu autorização para fazer, isso chama-se corte de leira, onde a patrola vai do lado, um bom operador, ele passa a lâmina do lado ali e tira toda essa... acho que vocês se lembram, o ano foi feito até no Santa Fé lá. Então, com isso não ocasionando ali parar água, o acúmulo de areia e coisas, isso tudo saindo da via. Então, eu acho que seria interessante o Executivo fazer um pedido para toda a extensão da RS, inclusive até o Santa Fé lá, fazer esse corte de leira. Obrigado. Mas concordo com a proposição, sim. Permanece em discussão a proposição. Não havendo discussão, coloco em votação. Portanto, aprovada então a proposição 156. Proposição 157, vereador Cláudio André Tessima, requerimento à Secretaria de Obras, Infraestrutura, Saneamento e Trânsito. Ementa requer manutenção na ponte da divisa com troca de uma estaca danificada na estrada Santa Coleta, próxima à residência do senhor Valdo Leitzky. Com a palavra o vereador proponente. Essa proposição, desculpa, essa proposição eu fiz a pedido de alguns moradores lá, me pediram, eu fui fazer uma visita no local, tinha outros problemas do serviço de máquina ali do lado, e aí a gente verificou, e é uma ponte que foi feita uma manutenção, nem faz tanto tempo, mas pode acontecer às vezes uma estaca ser de uma qualidade não tão boa, que pelo que me parece, eu não sou técnico na área, mas é uma estaca que está com problema. E o outro problema que surgiu ali do lado, que foi a abertura de uma valeta, eu resolvi não fazer proposição, falei direto com o chefe de obras e eles, durante essa semana, já vão corrigir lá um pequeno equívoco que aconteceu no serviço lá. Seria isso. Obrigado. Permanece em discussão a proposição. Não havendo discussão, coloco em votação. Portanto, aprovada então a proposição 157. Proposição 158, vereador Comar Naitsky Tim, requerimento à Secretaria de Obras e Infraestrutura, Saneamento e Trânsito, ementa requer colocação de lâmpada próxima à residência do senhor Otaniel Kep, na estrada Macdans. Com a palavra o vereador proponente. Boa noite, presidente, boa noite aos vereadores e vereadoras. Essa proposição, o próprio morador pediu ali, que ali foi feita uma rede nova ali, na próxima residência dele ali, e aí está faltando uma lâmpada ali naquele poste, de frente à casa do Otaniel Capke. Aí acho que seria uma boa botar uma lâmpada ali. Era isso aí, presidente. Permanece em discussão a proposição? Não havendo discussão, coloco em votação. Portanto, aprovada a proposição 158 do vereador Comar Naitsky Tim. Eram essas as proposições que tínhamos para o dia de hoje. Nada mais temos na ordem do dia. Temos vereador inscrito para fazer uso da palavra. Convido o vereador Edgar Henrique. Boa noite a todos, cumprimentando o presidente desta casa, a vereadora Davilson, cumprimento demais colegas vereadores, vereadoras, bem, o pessoal que trabalha aqui nesta casa, também o pessoal que nos assiste pelas redes sociais, principalmente o Facebook, acho que é o que passa a nossa sessão. Posso dizer assim, uma sessão muito assistida, podem ter certeza disso. Que bom que isso veio a esta casa. Agradecer àqueles que se empenharam para fazer isso. Ela traz bastante repercussão junto à comunidade, que a gente sabe disso, e eu estou vereador há 13 anos agora, não bem completos ainda,
né? E a gente tem pouca visita aqui nesta casa presencial, então as pessoas de casa podem assistir o que é debatido e realmente as pessoas assistem, pode ter certeza disso. Acho que vocês todos sabem disso. Eu quero, assim como eu vim semana passada aqui pedir, né? Eu quero agradecer também, né? E no outro dia as máquinas estavam na Colônia Sítio lá, fizeram o patrulhamento daquelas vias lá, toda aquela parte de lá. Também, acho que a nossa proposição lá também já foi começada, a vereadora Índia, vereador Rafael, eu acho que não sei se foi concluído, mas já foi começado. Então, agradecer a Secretaria de Obras por, né, atender o pedido dos vereadores, né? São pedidos da comunidade, das pessoas, né, da população. Também não fiz proposição, mas quero deixar aqui, talvez, acho que pertence para a Secretaria de Educação, questão da pracinha lá do Centro de Eventos, tem alguns brinquedos daqueles ali danificados, eu nem sei se tem proposição aqui de alguém da casa, aqui da pracinha, acho que não, né? Mas tem acho que 2 brinquedos ali que precisam de alguns reparos ali, também muito utilizados nos fins de semana principalmente, mas também dia de semana, né? Leva as crianças para brincar e agora com a chegada da primavera, daqui a pouco o verão, muita gente vai ali tomar o seu chimarrão, deixar as crianças brincar, então que melhorem aqueles brinquedos ali, né? Acho que até já deram uma melhorada, mas tem um daquele a casinha, aquela tá sem o telhado, tem mais um, como é que se chama aquele? Não me lembro o nome. Tem uma tábua quebrada. E algumas coisinhas, né? Dá para dar uma melhorada. Já foi dada uma melhorada, pelo que eu vi. O escorregador já é escorregador de plástico ou de alguma coisa que eu acho que de tábua é perigoso. Então já alguma coisa foi melhorada, mas pedi ali para que novamente façam adequações ali, melhorias na pracinha de brinquedos ali do Centro de Eventos. Não quis fazer proposição. Até fui olhar agora de tarde, a primeira hora da tarde, para ver como é que estava. Acho que não cabia fazer proposição, pedi aqui diretamente, eles vão ali e fazem esses reparos ali naquela pracinha. Mas também quero ainda alguns acontecimentos, né, que muitas vezes nos deixam tristes, né, relativo à saúde, onde algumas coisas, eu acho que quando tu assume um cargo, tu tem que ser responsável por aquilo que tu faz e saber o que tu faz. Então, a gente fica triste quando muitas vezes, e o que aconteceu, né, onde morador, ele inclusive é servidor aqui da prefeitura, onde perdeu um exame em Porto Alegre por falta de confirmar a consulta. É um problema bem sério que essa pessoa tem e vinha há anos, há tempos, lutando para que conseguisse essa consulta. E quando foi o tempo de 30 dias para clicar no botão e confirmar, não fizeram. Isso deixa a gente triste, né? Deixa a gente chocado. E a pessoa parece que vai ter que começar tudo do zero de novo, né? Toda a tramitação. Outra coisa, acho que o troca-troca dentro da Secretaria de Saúde, principalmente na parte de regulação, ela tem causado vários transtornos. Um familiar meu até está com um problema, pediu pelo SUS, né? E aí, semana, minha esposa foi lá perguntar, o responsável não estava, não sabiam dar informações, até porque tem pressa de fazer. E quero saber a posição da fila que eu estou, se vai demorar, né? Eu preciso saber, senão vou fazer particular. E, infelizmente, acho que a vereadora Jodelli, como agente de saúde, no outro dia esteve lá, já soube, né, da posição que está, eu acho que vai ser coisa rápida, mas eu acho que tem que ter gente lá para informar, né? Se um não está de atestado, outra pessoa tem que saber informar, se a gente vai lá procurar saber. Eu fiz uma proposição aqui em relação ao GERCOM, que pode-se dar a senha, e tem a senha como dá, questão das consultas e dos exames. A pessoa consulta com o cartão SUS, tem a senha de acesso. Pode ir lá, a pessoa de casa ver a posição que está, se vai demorar ou não. Tem casos que muitas vezes
necessita de urgência e eu preciso saber se vai demorar ou não, né? Tem casos que não necessitam de urgência, mas quando precisa de urgência, tem que ter. Inclusive, naquele dia, e aí eu não quero... aqui, a vereadora Jodelli, ela é agente de saúde, né, vereadora Jodelli? E a senhora até pode me confirmar que também foi pedido, naquele dia, uma visita no outro dia, para minha tia, a senhora Camada, 85 anos, e vou chamar de agente de saúde Jodelli, recebeu ali na hora a confirmação que no outro dia de manhã iam estar lá. Eles esperaram até as 11h30 da manhã para dar almoço para a tia e não apareceram. Então, isso, quando se confirma uma coisa, a pessoa fica esperançosa que a pessoa vá lá para verificar com a que a pessoa está. Então, não promete que vai. Não diz que não sabe se vai dar para ir. Mas confirmaram, né, vereadora Jodelli, que iriam e não foram. Então, deixa aqui essa nota de repúdio aqui que eu faço aqui, para que isso não aconteça também com outras pessoas. Não porque é da minha família, são parentes meus, mas que não aconteça a nenhuma pessoa isso que aconteceu. No mais, eu quero convidar, final de semana tem atrações aqui no município, o trilhão do Tatus na Lama, né, que já foi lido o convite aqui, deixar o convite para as pessoas, né, prestigiarem no sábado. Domingo tem o trilhão, sábado tem baile. E também convidar os demais e quem quiser participar, domingo tem a festa da Comunidade Luterana São Paulo ali, atrações desde de manhã, tem culto festivo, tem almoço, tem buffet. À tarde, atrações diversas, né? Um bailezinho lá de noite. Então, quem quiser prestigiar a festa da Comunidade São Paulo, onde eu sou o vice-presidente, deixar aqui o convite para quem quiser participar. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Temos mais vereador inscrito. Convido o vereador Rafael para fazer uso da palavra. Boa noite, presidente, vereadora Davilson. Em seu nome, cumprimentar os demais colegas vereadores, vereadoras, pessoal que nos assessora, pessoal que nos acompanha através das redes sociais. Não ia usar a tribuna, mas resolvi usar porque não fiz proposição também. Já foi falado aqui. Temos um problema na Escola Benjamin ainda. Foi uma proposição minha, que foi feita lá no início, para a instalação de uma pracinha. Acho que a vereadora Angélica reforçou a proposição e até agora ainda não foi feito nada. A gente sabe que tem grande demanda de serviço, mas como somos vereadores, fiscalizadores, estamos vereadores, fiscalizadores, no domingo fui cobrado, então deixar aqui dito de público então que o pessoal da Secretaria de Educação dê uma atenção especial para essa praça na Escola Benjamin. O vereador Edgar também falou, não estava sabendo ali, mas já que se vão fazer uma pracinha, seria interessante então também já ajeitar a praça do centro de eventos, como o vereador Edgar já colocou. Sobre o patrulhamento, o vereador Edgar fez a proposição para o patrulhamento da colônia Sítio, né, foi falado, né? E ontem também o pessoal dali do corredor do pastor Mário Hartwig falou que foi patrulhado, foi bem patrulhado, só que muita pedra no meio da estrada. Então, tem que ser feito, tem que ser, só que, às vezes, pedir para o secretário da secretaria para dar uma passada, dar uma olhada, que o pessoal que se queixou muito que tem muita pedra solta no meio da estrada. Então, deixar aqui dito também para ver se o secretário possa lá dar uma olhada. E também agradecer, que nem o vereador Edgar e a vereadora Ingrid, a gente fez a proposição. Eu não passei ali agora, mas eu escutei a máquina trabalhando, acredito que tenha sido naquela pedra lá, em frente à casa do Alfredo Neuschel. Agradecer pelo serviço que foi começado, talvez não concluído ainda, mas que em breve deverá ser concluído. E também deixar, né, mais uma proposição minha que foi feita lá no início do ano,
a pedra em frente à casa do Elias Baistro, ali no Arroio do Padre 1, na 29 de abril. Ainda não foi feito nada, né? Achei que com a proposição sendo feita ali, retirada da pedra ali no Alfredo, iriam ir até ali, talvez estragou a máquina, a gente não sabe, mas reforçar de novo aqui mais um pedido, né? Uma proposição minha, foi, acho que, se não me engano, em março, e até agora ainda não foi. Se o secretário pudesse ir lá dar uma olhada para tirar aquela pedra para não causar acidentes, como já causou tantos. E, como já foi lido aí também, de antemão, o convite do Tatu na Lama, no sábado e no domingo. Entrei no grupo faz pouco tempo, então estou participando diretamente com o pessoal lá, então quero, né, de minha parte, da parte do presidente da associação, deixar o convite para todos participar no sábado, quem puder. Terá trilha Kids, trilha das patroas, é uma trilha mais curtinha para as crianças e para as mulheres. Vai ter apoio do pessoal que vai acompanhar a trilha, em torno de 10 quilômetros, acredito. E no domingo de manhã, então, a largada, acho que é às 7 e pouco a largada, acredito eu. Convidar o pessoal que queira participar e quem não, para que possa vir olhar, e terá os pontos onde passa nas estradas. Já pedi para o pessoal, para a população do Arroio do Padre também, para que domingo andem com calma, né, nas estradas, porque tem vários pontos onde a trilha atravessa. Está tudo bem sinalizado, mas sempre é bom tomar cuidado para não causar nenhum acidente, para ser um ótimo domingo para todos. E também, que nem o vereador Edgar falou, tem a festa na São Paulo. O evento do Tatu termina cedo, o sorteio da rifa é às 3 horas da tarde, então dá tempo de participar das duas festas para quem tem interesse. Serei isso, senhor presidente. Boa noite. Não temos mais vereador inscrito, então, para fazer uso da palavra. Então, eu declaro encerrada essa sessão ordinária às 19 horas e 56 minutos e desejo uma boa noite e uma ótima semana a todos, vereadores, servidores e todos que nos assistem através do Facebook.